Bom dia, meus queridos. Estamos chegando para mais um tempo aqui. Daqui a pouco Cristo está chegando também. Hoje, aquele dia frio, né? E nós aqui caminhando juntos, né? Deixa eu fazer aqui colocar aqui o nosso, saber quem está com a gente. Ó, a Noemi está com a gente aqui. Daqui a pouco a Cris está chegando. Luiz Carlos também com a gente. Luiz Machado, a ala dos Luiz aqui estão chegando, né? Estão juntos. Rudibete, a Rosane, seja bem-vinda. Rosane, Deus te abençoe. Paulo Roberto também. E os nossos queridos sempre aí juntos, né? Neide também, lá de Carianos. A Noemi aí voltando à ativa depois de um longo e tenebroso inverno, né, por causa da queda de luz e falta de internet também. Bom, eu estou aqui preparado para o inverno, né? Se vier o inverno aí de uns graus abaixo de zero, eu estou preparado. A Inês também, a Nívia com a gente, a Adeline Dora. A Raquel também. Tá muito frio aí? Você está em Blumenau, Raquel? E pensei que você estava em Curitiba. Curitiba deve estar bem frio. Áurea, Ritinha, sejam bem-vindos, tá? Pessoal participando conosco. Alguns com certeza nas cobertas, né? Porque quem pode, né? Mas outros aí talvez já se preparando para uma... Bom dia! Hoje eu quis dar aquela dormidinha, aquela espreguiçada. Meu marido falou, vamos! A Noemi tá com a Raquel na casa dela lá, sim, que legal, né? Tendo esse tempo juntas, então, aqui em Blumenau. A Zenir também, o dia tá frio, o coração tá aquecido, hoje tá bem frio mesmo. Vânia e Jorge, sejam bem-vindos também. Muito bem, queridos, hoje nós vamos ler o Salmo 68, mas vamos dar uma fatiada. É aniversário da Raquel hoje, por isso que ela veio. Raquel, parabéns! Veio comemorar o aniversário dela aqui na nossa região. Você já... Veio comemorar com a irmã, né? Comemorar com a irmã. A Rosane está te dando bom dia também aí. Bom dia, bom dia. Bom, e nós vamos dar uma fatiada, né? Porque esse salmo ele é extenso, para a gente não precisar também apressar na leitura. Afinal de contas, quem está com pressa de terminar o livro de Salmos, né? Porque... Vamos pegar o 119 e fazer um mês de Salmo 119 quando ele chegar, né? Mas tá, vamos ler hoje no Salmo 68, de 1 a 10, e tirar algumas lições aqui desse texto para nós, né? Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Que tu os dissipes assim como o vento leva fumaça. Como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus de Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo dela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Até o 10. Hoje é Salmo 68, de 1 a 10.
Bom, esse salmo dizem que ele é um salmo de Davi e que ele foi escrito num contexto onde as nações acabavam zombando de Israel, né? E aqui a gente não tem um motivo específico, né? Talvez porque Israel talvez passasse por um período de seca e dificuldade e assim não podia ter prosperidade financeira né? Tantas coisas poderiam acontecer. O que a gente vê nesse salmo aqui, mais para frente, na segunda-feira a gente vai falar sobre isso, ele trava uma batalha contra os inimigos e vai descrever Deus agindo como o Senhor dos exércitos, né? E vai lutar contra esses inimigos. Talvez uma batalha, um cerco que Israel sofreu e venha a demonstrar uma batalha muito difícil, muito árdua, e talvez por isso venha essa zombaria, né? O que a gente percebe aqui é que ele, nesse primeiro momento, ele fala dos inimigos, depois ele vai falar que a gente deve adorar o Senhor, cantar a Deus, louvar o seu nome, exaltar aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exultem diante dele. E depois ele vai falar do versículo 5 até o 6, ele usa algumas expressões muito importantes, talvez, para a gente entender um pouco do que estava no coração do salmista. Ele vai dizer, olha, talvez nós estejamos em luta, talvez o momento é tão difícil, e tão apertado, e tão angustiante, mas nós queremos adorar o Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida das pessoas. E ele descreve, então, aqui, uma classe de pessoas que está sempre na mira de Deus em todos os ambientes que a gente pode ver. Em Israel não era diferente, que eram os órfãos, as viúvas, os pobres, né? E aqui ele trata dos presos, né? Então é uma parte da sociedade de Israel que poderia estar sendo ainda mais negligenciada. Se Israel estava sendo desprezado pelas outras nações, por causa talvez de uma guerra, de uma situação financeira, esses ainda sofreriam dupla vergonha e duplo desprezo. Naturalmente se despreza, os povos desprezariam Israel e Israel desprezaria também a sua classe mais pobre. Um país, um estado, um município que um governante, né, que não olha para essa parte da sociedade, é um governo injusto. Como é que a gente chega a esse conceito de injustiça? Porque a própria Bíblia vai nos ensinar, porque esse era o conceito de Israel. A justiça era quando todos estivessem ajustados. Então não poderia haver justiça se alguém estava desajustado, ou seja, não foi justa a vida para ele, não foi ajustada as coisas para ele. Essa ideia de ajustamento, né? Tá faltando alguma coisa. Algum irmão meu está passando necessidade, não é justo. E eu estou bem, e eu tenho. Não é justo que eu tenha e ele não tem. Veja que esse é o princípio que regia já o povo de Israel. Tanto que as leis, né? Leis foram feitas, dadas por Deus, para que houvesse essa justiça. Por exemplo, quando uma mulher casava-se com um irmão, né, um filho de uma família, e esse irmão viesse a falecer, era de natural ação que o filho posterior, o mais novo, né, depois dele, casasse, o mais velho depois dele, casasse com essa mulher, herdasse os seus filhos e cuidasse dela. Por quê? Para que ela não ficasse viúva, para que ela não ficasse humilhada, para que ela não ficasse sem quem a cuidasse. O pai e a mãe, na sociedade oriental,
além de ser respeitadíssimo, eles eram também cuidados. O filho mais velho, quando assumia a questão do clã, né, porque geralmente moravam todos juntos, então quando o filho mais velho assumia a responsabilidade de cuidar da casa, ele também assumia a responsabilidade de cuidar dos pais. Por que isso? Para que não houvesse uma sociedade desajustada e injusta. Uma sociedade onde tivesse um monte de gente bem rica, né, e os seus queridos, os seus próximos sofrendo. Os presos aqui não são necessariamente presos pessoas más que estão cumprindo pena nas cadeias. A ideia aqui são presos que são presos porque eles não tinham mais dinheiro, então eles não tinham como pagar suas contas, estava à míngua e lançaram no cárcere. Você lembra da história que Jesus conta do homem que o empregado tinha uma dívida para com ele e ele então vai lá e o empregado diz, olha, eu não tenho como pagar, é uma dívida muito grande, mas me ajuda, eu quero pagar parcelado, sei lá o que ele quis dizer, e ele disse, olha, não, faz o seguinte, eu estou perdoando a tua dívida, tá? Então ali ele ajustou a sociedade. Por quê? Porque senão aquele homem deveria pagar. E como é que ele ia pagar se ele não tinha dinheiro? Ele deveria ser preso. E o homem então encontra um que era o seu devedor, uma dívida infinitamente menor, e diz, não, você vai ser preso por causa disso. Então havia na sociedade muita gente presa porque não tinha condição de pagar suas contas, não tinha comida em casa. Então essa ideia de que o preso aqui foi liberto, ele liberta os presos para a prosperidade. Ou seja, ele liberta o preso que não foi preso porque não tinha o que comer, porque não tinha condição de vida, para que ele tenha dignidade. Né? E a palavra prosperidade aqui não tem a ver com riquezas, né? Como a gente tem hoje essa ideia da prosperidade, né? Ser rico e milionário. Não, é a dignidade de você cumprir com seus compromissos. E ele vai dizer que Deus é pai dos órfãos. Porque no meio disso, né, os homens iam para a guerra, ou morriam, e ficava a família lá. Não tinha seguro-desemprego, não tinha auxílio funeral, auxílio moradia, ou uma pensão para a viúva do soldado. Ela tinha que se virar, mas numa sociedade onde a mulher trabalhava ali, não podia ter um trabalho secular, né, essa era a prática da época, quem ia sustentá-la? Quem ia cuidar dela? Quem ia cuidar da viúva? Deus é o pai dos órfãos e defensor das viúvas em sua habitação. Isso mostra pra gente, Deus dá um lar ao solitário, liberta os presos. E aqui no final ele vai dizer, Deus, na sua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Bom, o que a gente aprende de tudo isso no dia de hoje desse salmo? Primeiro, como o Senhor é bom para conosco, como o Senhor tem suprido as nossas necessidades, como não tem faltado nada. Esse primeiro é o primeiro momento de agradecimento. No meio dessa pandemia, muitos estão desempregados, muitos estão passando necessidade, muitos estão órfãos por causa da doença, por causa de outras doenças, muitos estão viúvas. Quem vai cuidar desse povo? Israel era a agente de Deus para cuidar desse povo. Você sabia disso? Então Deus disse que o povo de Israel deveria cuidar das suas viúvas, dos seus órfãos e também dos seus pessoas necessitadas, até do estrangeiro, muitas vezes. Quem é o Israel de Deus hoje? É a igreja. Somos nós. Então, nessa manhã, além de agradecer a Deus porque você tem, abre os olhos, levante os olhos e pergunta para Deus, quem é que eu posso aliviar a dor e assim ajustá-lo e a sociedade não ser tão injusta, né? Nós sofremos não por causa de uma guerra, né? Talvez nós estamos sofrendo por causa de homens corruptos e por causa de uma pandemia. O Brasil sofre por causa de corrupção e sofre por causa de pandemia. Mas nós podemos fazer diferença nisso. Então,
Uma coisa simples que você pode fazer, soltou aqui nas mídias, né, da nossa igreja, uma campanha de agasalho, roupas de frio, né, que você pode olhar no seu armário, mas olha com carinho, né? Não olha como aquele momento onde você pode desovar as roupas que nem você usaria, mas olha com carinho e mobiliza isso. Só nisso, você nessa manhã, nesse dia, você já está fazendo parte da justiça de Deus, trazendo um mundo um pouquinho mais ajustado, né? E essa deve ser uma ação que faz bem ao nosso coração. Nós devemos nos alegrar em buscar fazer esse tipo de justiça. Por isso a palavra misericórdia, no hebraico, também nos dá a ideia de justiça. Porque quem é misericordioso com as pessoas que estão necessitadas ou supre, ajuda os que estão necessitados, é um homem justo e que busca justiça por um mundo ajustado. Nessa manhã que seja isso. Você alegre porque tem e possa ser solidário a quem não tem, para que esse mundo seja ajustado. Nós vamos orar. Porque tem gente também necessitada, não só talvez das coisas financeiras, né, das questões ali, mas tem gente necessitado de oração, necessitado de atenção, necessitado de carinho. Está sendo um tempo muito especial a gente poder estar juntos aqui. A Jussara, né, Cris? Tá? Pode... A Jussara está falando aqui que... Agradecendo as orações, né? Ela está curada em nome de Jesus, não foi fácil devido eu já ter outras comorbidades, mas lutei sem precisar ser internado no hospital. Gratidão a Deus. Glória a Deus. Que notícia boa, Jussara, saber que você está recuperada. Glória a Deus por isso, né? Isso é uma bênção de Deus, né? Bênção. Hoje é aniversário da Raquel, já falamos, né? Feliz aniversário, Raquel. E também continuar orando pelos enfermos, né? Que a nossa lista, graças a Deus, hoje não tem nenhum pedido extra aqui. Isso. Mas vamos continuar orando por aqueles que temos sempre citado, o Wagner, que é o da Lúcia, lá de São Paulo, a Fernanda. É uma lista que nós temos acompanhado aqui, né? Então você tem acompanhado. Hoje nós vamos levantar esse clamor pela nossa nação, pelos necessitados e também por esses que estão vivendo um momento difícil aí de enfermidade, porque também são os nossos necessitados, né? Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus bondoso, é o Senhor que nos aceita como nós somos, que nós podemos chegar a Ti a toda hora, Senhor, e dizer, ó Pai, ouve a nossa súplica. E nessa manhã, Senhor, nós estamos agradecidos porque o Senhor é o nosso Deus, que sabe o que nós necessitamos e que, acima de tudo, Deus, o Senhor é o nosso Pai, que olha por nós. O Senhor é o nosso Pai que intercede por nós, que manda bênçãos para nós. Obrigado porque o Senhor está atento, Senhor, a todas as coisas e nada foge ao teu controle. Por isso nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso sustento, o Senhor tem sido o nosso refúgio na angústia, o nosso socorro no meio das provas, Senhor. Obrigado porque a nossa vida não é igual todo dia e isso é prova do teu amor para conosco, Senhor. Obrigado porque todo dia nós recomeçamos para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Pai, nessa manhã nós queremos te exaltar, Senhor, porque a Jussara está melhor, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor a livrou da Covid, fez o corpo dela responder de uma forma boa, Senhor, ao tratamento. Muito obrigado porque ela já está liberada, Senhor, e que o Senhor continue fazendo milagres na vida daqueles que estão com o Covid. Em especial nós queremos pedir pela Adelina, os seus filhos, o Davi e a Noemi, Senhor, que o Senhor esteja ali com eles também, curando dessa doença. Senhor, tem misericórdia da vida dela, também com relação à perda do seu esposo Manuel, Senhor, e continua confortando e consolando a família dela, a família da tia Luzia, a família
família, a nossa família no caso, né? A família do Valmor, Senhor, a família dos nossos queridos que têm sofrido, Senhor, porque o Senhor tomou para si. Deus, sabemos que não há explicações, mas sabemos que o Senhor tem a cura para as doenças, o Senhor é o Deus do tempo e o Senhor conhece todo enfrentar. Por isso, fortalece, dá graça e dá da tua misericórdia sobre a vida de cada um. Nesse dia muito especial, nós queremos também clamar, Senhor, pelos outros enfermos, que o Senhor esteja com cada um deles, a vida da Márcia, da Margot, da Jandira, Senhor, do Wagner, do Rude, Senhor, os nossos queridos, o César, o dentista, o Tiago, o Paulo, o irmão do Paulo, Senhor. Senhor, o Senhor conhece as lutas, a professora da Cecília, cada um deles precisa do Senhor para que o corpo reaja bem ao tratamento, para que possa estar seguro diante dessa enfermidade, Senhor, e que o Senhor abra oportunidades, Senhor, e provê cura para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós juntos queremos clamar que o Senhor continue fazendo os teus milagres. Clamamos também, Senhor, pelo povo do Rio Grande do Sul que está enfrentando a enchente, em especial o Otto, Neuza, os queridos, o seu João lá, Pai. Deus, abençoa a saúde deles para que eles possam permanecer bem durante esse tempo, Senhor, traz cura sobre eles. Eu quero pedir de uma forma muito especial que o Senhor baixe as águas do rio e que possa voltar à normalidade aquele estado também, assim como outros estados que têm enfrentado a pandemia e que tem sido tão difícil, Senhor, e assustador. Pai, nós pedimos porque carecemos do teu cuidado na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor é Deus presente e que tem cuidado de nós, Senhor. Faz a gente estar bem, Senhor. Faz a gente ter os pensamentos em Ti e atitudes em Ti. Nos ajuda a compreender aquilo que não compreendemos, Senhor, porque tem tantas coisas que não compreendemos. E nos ajuda, Senhor, a viver um dia na Tua presença. É o que nós pedimos sobre o dia de hoje, pedindo graça e direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim, Senhor, nós te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido por nós, que nada tem nos faltado. Louvado seja o teu nome. Nessa manhã nós reconhecemos isso. Reconhecemos, ó Deus, que nessa noite não passamos frio, porque há cobertas suficientes, ó Deus, em nossos armários. Ó Deus, há cobertores bem quentes e bem novinhos, bonitos, ó Deus, que nos aqueceram nessa madrugada. Nós te louvamos, ó Deus, porque não nos falta o alimento, porque o Senhor tem cuidado de nós. Temos a oportunidade, ó Deus, de receber, ó Deus, o salário todo mês, mesmo em meio à pandemia. O Senhor tem nos dado, ó Deus, sustento. Obrigado por isso. Mas nessa manhã nós queremos lembrar daqueles que estão desvalidos, dos que estão, ó Deus, no momento de dor e sofrimento. Que o Senhor use a sua igreja para ser esse instrumento de bênção ali. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor mesmo visita o órfão. Eu sei que o Senhor mesmo julga a causa da viúva. Eu sei que o Senhor mesmo olha pelo necessitado. Obrigado porque Tu és um Deus presente. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que não nos abandona, mas, ó Deus, não só está presente, como age com a Tua mão de poder. Então, Senhor, todos os nossos pedidos que temos feito aqui, em nome de pessoas, Pai, que precisam tanto do Seu toque, manifesta o Teu milagre, traz cura, traz libertação, traz, ó Deus, restauração à vida deles de maneira muito especial e que eles possam experimentar nesse dia a Sua doce e santa presença e que esse final de semana seja um final de semana abençoado para a glória e honra do Teu nome. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Eu estava lembrando que hoje é aniversário da Raquel, esquecemos de orar por ela. Sim, parabéns, minha irmã, que Deus abençoe, E junto também com a sua irmã aí, né? a Margozinha falou que o Maurício fez a cirurgia ontem e que foi tudo bem, graças a Deus, agora é só esperar a recuperação, né? Uma cirurgia na vista, mas ore por ele, né? Continue orando por ele. Hoje, assim, eu falhei porque eu não peguei a minha listinha. Uhum. Muito bem, alguns queridos chegaram aqui depois também, a gente, Morgana, seja muito Morgana. bem-vinda, Morgana, aqui a Ângela, um beijão, Baiana, nossa Baiana querida, né, que Deus abençoe vocês aí também, a Joana, um beijão, Joana, que esteve aqui com a gente, o Bento, a Deise, seja bem-vinda também, o Ailton, tudo bem com você, meu querido? Asas de Cristo, né? O nome do motoclube de vocês aí, né? Bênção, Deus abençoe vocês aí, queridos, você e sua esposa, tá? Domingo teve um casal, o Ailton, do motoclube de vocês lá, casal de jovens, assim, a gente com máscara ainda e não pegamos o nome, mas esteve lá com a gente. Lembrando, queridos, aqueles que podem, né, entendo que tem as suas necessidades, a sua realidade, temos que orar pela nossa cidade, né, esse volume de águias de Cristo, desculpa, eu lembrei da águia e lembrei que tem asa, então eu chutei asa de Cristo, águias de Cristo, motoclube, teve lá, querido. Lembrando que essa semana, né, essas semanas estão sendo as semanas difíceis para a nossa cidade. Vamos clamar ao Senhor. Jorge e Camila, que bom, querido, é isso mesmo. Clamar ao Senhor pela questão da pandemia, o volume de casos infectados, mas nós entendemos que ainda, né, nós vamos continuar os nossos cultos por estarmos cumprindo todo o protocolo de segurança, não há um contato das pessoas, higienização dos banheiros ao momento que é usado, todo o procedimento, né? E então, assim, aqueles que podem e se sentem seguros, podem ir, nós estaremos lá, com toda a segurança também, louvando ao Senhor e juntos ali, mas também online nas duas plataformas, no YouTube e no Facebook. E assim, que você entra pelo Facebook ou pelo YouTube e já coloca lá, né, inscreva-se no canal, porque quando você faz isso, nós aumentamos o número e aí a gente tem mais acesso. O YouTube é assim, quanto mais acessos você tem, mais comentário, mais joinha que eles chamam, né? Esse vídeo é disponibilizado para mais pessoas, ele vai como uma sugestão. Então, pessoas vão poder chegar e ouvir o Evangelho. Tá? Muito bem, o Ailton está dizendo aqui, está com saudade, mas está resguardando. Está certíssimo vocês, viu? Manda um abraço para sua esposa também. Então, queridos, até domingo, às 10h30 do nosso culto e retomando segunda-feira com as nossas devocionais. Um bom dia, abençoado dia, e nós somos a Igreja de Cristo, nós somos o Israel de Deus. Então, Deus nos colocou aqui nessa terra para também cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, aquele que precisa de ajustamento. Que Deus abençoe. Tchau.